33, versículo 10. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: o cativeiro de Manassés e a sua oração. Falou o Senhor a Manassés e ao povo e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-lhe com cadeias e o levaram para a Babilônia. Ele angustiado suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale da entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara no monte e na casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Amém, irmãos? Somente até aqui. Vamos buscar mais um pouco o Senhor em oração. Pai, diante da tua presença eu te dou graças, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido, Senhor, primeiramente de estar na tua presença, Senhor, por poder ouvir as tuas palavras, ó Pai, não somente ouvir, queremos colocá-las em prática, Senhor, e edificar nossa casa sobre a rocha que é o Senhor, ó Deus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala a cada coração nesta noite, ó Pai, vai tirando, Senhor, todas as escamas dos olhos, ó Pai, vai tirando, Senhor, toda a surdez de espírito, ó Pai, que o teu povo possa estar com o coração aberto para receber a tua palavra, Pai, e assim como o Senhor fez com Lídia, Pai, abre, Senhor, o coração do teu povo nesta noite, ó Pai, para que eles ouçam, entendam e se convertam ao Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, irmãos? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor, irmãos. O Senhor, Ele faz como Ele quer. Eu não sabia que Ele estaria trazendo a palavra do Senhor nesta noite, mas quando eu buscava o Senhor aqui, quando eu cheguei na igreja, o Senhor me deu esta palavra e falou comigo. Eu já senti algo diferente nesta palavra. Eu falei, amém, Senhor. Estou aqui na tua dispensação. Hoje, irmãos, eu vim aqui no altar do Senhor, querendo receber do Senhor. Eu vim aqui para adorar ao Senhor. Eu não vim para dar para a igreja, porque eu não estava em condições de dar. Mas o Senhor, Ele nos pega, Ele fala que quando nós achamos que estamos fracos, aí somos fortes. Porque não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento humano, mas é como o apóstolo Paulo nos ensinava, que ele não quis ir ter com o povo com sabedorias de palavra, para que a cruz não se fizesse vã. E ali eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, estou na tua dispensação, Senhor. Faz como tu queres, Senhor. Não perturbei o meu coração, não fiquei ali buscando subsídios para enfeitar a mensagem, porque ela não precisa ser enfeitada, porque o Senhor é quem dá a palavra. Então, o que o Senhor colocou no meu coração, eu quero passar para a igreja de forma objetiva. Não se escandalize se a mensagem não for cumprida, porque não é numa mensagem cumprida que Deus opera. Deus opera onde há sinceridade, onde há um coração aberto. Amém, irmãos? Então, nesta noite, o Senhor falou comigo na vida do rei Manassés. E quando eu comecei a ler a palavra ali, começou a tremer meu coração, porque eu sei que Manassés foi um rei muito ímpio na presença do Senhor. Mas foi também através de uma mensagem ministrada sobre Manassés, a qual eu voltei para a igreja, onde essa palavra falou muito forte no meu coração num culto de terça-feira aqui. E naquela terça-feira, verdadeiramente, eu me humilhei aos pés do Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e me deu uma nova oportunidade. E quando ali eu orava ao Senhor, e o Senhor dava essa palavra em meu coração, Deus falava comigo ali. E então eu comecei a meditar no que foi a vida deste rei. Este rei Manassés foi um rei muito ímpio. A palavra do Senhor descreve que nos versículos antecedentes que ele praticou muitas e abomináveis idolatrias. A palavra de Deus diz que ele sacrificou os seus filhos a outros deuses, fez passar pregão por todo Israel ali, levantando altares a deuses estranhos, fazendo segundo o costume das nações a qual Deus tirara do meio de Israel.
Este rei, o pai deste rei foi um rei muito, muito bom. O pai dele foi o rei Ezequias. Ele, em vez de seguir o conselho do seu pai, em vez de seguir ali os passos do seu pai, ele se desviou totalmente da presença do Senhor. Ele tomou ali o estilo de vida do seu avô, o rei Acás. Esse rei Acás, porventura, pai de Ezequias, foi um rei muito mau também. A palavra do Senhor diz que ele foi um dos piores reis que houve ali na nação de Judá. Ele se foi sem deixar saudades, diz a palavra. Nem na sepultura dos reis ele foi enterrado, de tão mal que ele era, de tão ruim, de tanto que ele fez pecar a nação, de tanto que ele fez a nação se desviar do propósito do Senhor. Ele fechou as portas da casa do Senhor, ele tirou os utensílios da casa do Senhor e ofereceu a deuses estranhos para que desse livramento com ele, para ele, e a vida dele foi uma desgraça total. Ele morreu sem se converter ao Senhor. Porém, o seu filho, o rei Ezequias, quando assumiu o trono, ele ali restabelece o culto, ele ali restabelece o altar, ele convoca os sacerdotes, os levitas, a comparecerem diante dele, e fala para eles se santificarem, se purificarem e abrir novamente as portas da casa do Senhor. Muitas das vezes, igreja, a porta do nosso coração está fechada para Deus. Muitas das vezes estamos andando que nem o rei Acás, fechando a porta do nosso coração para Deus, trocando aquilo que temos de melhor que Deus nos deu para oferecer ao mundo, os nossos talentos, as nossas virtudes, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós façamos como fez o rei Ezequias. Ele restabeleceu o culto, ele ali colocou ordem para os sacerdotes se santificarem novamente, e a palavra de Deus é linda. Tenha curiosidade da palavra do Senhor. No reinado de Ezequias, ali muitas maravilhas o Senhor operou ali no seu povo. A palavra de Deus diz ali que os sacerdotes, os levitas, todos se santificavam, e ali nós aprendemos uma lição, porque a palavra diz que os levitas foram mais prudentes em se santificar do que os sacerdotes, porém eles ali ajudavam no sacrifício, porque muitas almas se converteram ao Senhor verdadeiramente naquele reinado, e foi um reinado próspero, o reinado de Ezequias. Mas o que nos chama a atenção é que certa vez Deus envia o profeta Isaías ao palácio do rei Ezequias para dar-lhe uma palavra dura, uma palavra de morte. O profeta se apresenta diante do rei Ezequias e fala: o Senhor, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, que certamente morrerás e não viverás. E o profeta sai da presença do rei, e ali o rei Ezequias começa a orar ao Senhor e fala: Senhor, lembra que eu fui bom na tua presença, lembra, Senhor, das beneficências que eu fiz para ti, Senhor. E no mesmo instante o Senhor ouve aquela oração contristada de Ezequias e toca no profeta Isaías e manda ele voltar a ter com o rei Ezequias. E quando ele volta a ter com o rei Ezequias, ele fala: Ezequias, Deus ouviu a tua oração e te acrescenta hoje mais 15 anos de vida. Só o que me chama a atenção nessa mensagem é que Deus falou para ele pôr a casa dele em ordem. Quem sabe Ezequias não estava dando a educação certa para os seus filhos, porque na sequência nós vamos ver o rei Manassés, filho de Ezequias, fazendo totalmente ao contrário. Quem sabe Ezequias temia o Senhor, louvava o Senhor, mas não estava ali trazendo o seu filho para a escola dominical. Quem sabe ali Ezequias não estava ensinando os preceitos da palavra do Senhor. Quem sabe Ezequias estava ali negligenciando a vara quando necessário. E os filhos deles foram se perdendo o temor do Senhor. E quando Manassés assume o reinado, ele faz totalmente ao contrário do seu pai. A palavra de Deus diz que ele faz todo o Judá pecar, todo o reino de Judá pecar contra o Senhor. E aqui nós entramos nessa palavra onde nós lemos aqui que o Senhor, mais uma vez, o Senhor é tão misericordioso com o seu povo, que antes dele enviar o cativeiro ali, ele dá mais uma oportunidade e fala: então deu ordem ao rei e todos os anciões de Judá e Jerusalém que se ajuntaram. É aqui, irmãos. E falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não deram ouvidos. Então o Senhor mais uma vez antes avisou ele, para ele se converter, para ele deixar os maus caminhos, para ele se converter ao Senhor verdadeiramente, e ele não deu ouvido. Muitas das vezes pagamos preço, irmãos, por não dar ouvido ao Senhor. A palavra do Senhor diz na Bíblia, irmãos, que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus servos e profetas. E tudo que temos passado, o Senhor tem nos avisado, tem nos alertado, para que nós possamos vigiar. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho, amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Agora aquele rei orgulhoso, aquele rei que fez desviar toda a nação, era um escravo na nação que era a sua pior inimiga naquela época. Ali ele foi humilhado, ele foi ali, tudo que ele tinha de ego ali caiu por terra. Naquele momento ele se lembrou do Deus dos seus pais.
Quem sabe naquele momento ele se lembrou que uma vez Ezequias estava ali perante uma peleja, aonde o próprio rei da Babilônia enviara ali um exército muito grande para cercar a nação de Judá, para cercar Jerusalém. E do lado de fora da nação, os príncipes ali da Babilônia praguejavam contra Ezequias, falavam mal de Deus, falavam blasfêmias do Senhor. Falava: Ezequias, nós já vencemos tantos deuses, já vencemos tantos exércitos. Quem é o teu Deus? Quem é você? Quem você pensa que pode te livrar das minhas mãos? E ali eles afrontavam o povo de Deus. Ali Ezequias clamava ali, pedia para os intérpretes, falava para eles: olha, não fale em hebraico, fale em sírico, que nós entendemos. E ali eles afrontavam, mas não, nós falamos para que todo o povo entenda. E o povo estava ali em cima do muro, ouvindo aquelas acusações, ouvindo todas aquelas ameaças. E ali a palavra do Senhor diz que Ezequias rasga suas vestes, se humilha perante ao Senhor, manda chamar o profeta Isaías para vir ali também orar com eles. E o profeta Isaías traz uma mensagem da parte de Deus. Fala para Ezequias: Ezequias, descansa, Ezequias, esta peleja não é tua, não foi contra ti que ele blasfemou, mas foi contra mim. Você verá o livramento. E os príncipes da Síria ali, a palavra do Senhor diz que eles estavam naquela noite com 185 mil soldados para invadir Jerusalém. E naquela noite o Senhor enviou um anjo para dar o livramento. E aquele anjo do Senhor feriu naquela noite todos aqueles 185 mil soldados. Eles amanheceram todos mortos. Toda a nação viu o grande livramento do Senhor e glorificaram a Deus. Quem sabe no momento que Manassés estava lá na nação da Babilônia sendo cativo, ele se lembrou deste grande livramento. Mas você vai falar: ei, irmão, mas está fora do contexto. Manassés não era vivo nesse episódio, mas ali foi registrado em livros. Ali, quem sabe, o seu próprio pai contando para eles, os anciões mais velhos contando essa história para ele começa a se lembrar então do Deus do seu pai, do Deus do seu pai. E então naquilo ele clama ao Senhor, ele invoca a Deus, como nós lemos na palavra aqui. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os exércitos das Sírias, os quais prenderam Manassés com gancho, amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Na angústia dele, irmãos, ele clamou ao Senhor. Ainda a quarta-feira o presbítero Marcelo trazia uma palavra nos nossos corações, que no Salmo 107 diz que na sua angústia clamaram ao Senhor e ele deu o livramento. Quando estamos angustiados, irmãos, o Senhor quer ouvir o nosso coração. Não devemos ter vergonha de clamar ao Senhor na nossa angústia. Não devemos nos achar super-herói na presença do Senhor e achar que somos incaível, infalível. Não devemos achar, irmãos, que somos super-heróis espirituais. Devemos ter humildade, sinceridade, dobrar os nossos joelhos ao Senhor e confessar quando erramos, quando negligenciamos, não tentar esconder. A palavra do Senhor nos ensina em Provérbios que aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Naquele momento de angústia, Ezequias, por mais que tinha feito uma vida inteira errada, de pecado, de idolatria, de tudo errado, naquele momento de angústia ele clamou ao Senhor. Ele invocou a Deus, o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a sua súplica e fez voltar para Jerusalém. Ele fez ele tornar aonde ele estava. Deus deu mais uma oportunidade para ele. Quem sabe você entrou aqui nesta noite pedindo uma oportunidade para fazer diferente. Quem sabe até hoje você fez tudo errado na sua vida, e hoje você entrou aqui pedindo uma oportunidade para fazer diferente. A mesma coisa que aconteceu com Manassés. Uma vida inteira de erros, de pecados, a ponto de sacrificar os seus filhos a ídolos, a estátuas, a cultos demoníacos. E mesmo assim ele pediu uma oportunidade para Deus, e Deus não negou essa oportunidade para ele. Não deixe nesta noite o inimigo mentir no seu coração, dizendo que você não tem mais oportunidade, dizendo que todas as suas oportunidades foram lançadas por terra, porque a Bíblia diz que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E enquanto o Espírito Santo está conosco presente na terra, nós podemos encontrar o Senhor. Nós podemos achar consolo, refúgio, proteção, sustento no Espírito Santo de Deus.
E o Senhor então concede a ele uma nova oportunidade e ele retorna para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Naquele momento ele pôde reconhecer que Deus era Deus, irmãos. Que não era como as estátuas mudas, que precisam ser carregadas. Não era como imagens. O homem, na tentativa de agradar a Deus, fez muitos ídolos. Mas a própria palavra do Senhor condena, irmãos, não fazer nada que pareça na terra, debaixo do mar ou em cima do céu. Nenhum tipo de forma. Nenhum de nós, irmãos, pode fazer algo que se pareça com Deus. Ah, mas é a foto de Jesus, mas é o crucifixo, mas é isso, mas é aquilo. Não, irmãos, nada pode se comparar à glória e à santidade do Senhor. Nada pode. Quem sabe você ainda com um amuleto, mas Deus não quer que você carregue um amuleto na carteira, no pescoço. Ele quer estar dentro do seu coração e nós já vamos entender isso. E a palavra do Senhor continua ali. Depois disso edificou o muro, fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. E agora no versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Ele fez uma limpeza completa, irmãos, na casa do Senhor. Quem sabe hoje você pode olhar para a igreja, mas aqui não precisa fazer limpeza, não tem nenhum quadro, não tem nenhuma imagem. Até a igreja está mais bonita, ficou mais clara. Mas não é esta casa que o Senhor está nos falando nesta noite. É essa casa. A abertura deste culto, o presbítero Marcelo leu aqui 1 Coríntios capítulo 6. E lá no versículo 18 do mesmo capítulo diz assim, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Não é aqui, irmãos, entre quatro paredes que Deus habita. Aqui é um lugar onde nós viemos congregar ao Senhor, nos reunir para adorar a Deus. Mas o Senhor habita num coração puro, irmãos. E o Senhor tem falado nesta noite, falou comigo, essa palavra cortou eu, a hora que eu entrei aqui no altar do Senhor. Que a minha casa, irmãos, tinha altares que deveriam cair dentro do meu coração. Ídolos que deveriam cair. E eu não estou falando aqui de um ídolo de gesso, um ídolo de madeira. São costumes que temos que perder. Algo que temos que renunciar e que você e Deus sabe o que é. Quem sabe a sua esposa não sabe, quem sabe o teu filho não sabe, quem sabe o pastor não sabe, mas você e Deus sabe o que precisa ser renunciado. Quanto Deus falou no louvor aqui na parte da ministração, deixar no altar, se humilhar perante o altar do Senhor. É esta casa que o Senhor está falando. Manassés, ele foi ao templo e tirou tudo que ele tinha feito e colocado e que não agradara a Deus. Mas hoje o Senhor fala para nós fazer como os Manassés, mas não no templo material, mas no templo aqui, no nosso coração. Fecha os teus olhos e vai vendo aí tudo que o Espírito Santo está te tocando neste momento, que não agrada a Ele, e que você e Deus sabe que não agrada. Eu sei o que Deus está me cobrando nesta noite, e eu creio que o Senhor também está cobrando no teu coração. O que precisa hoje ser deixado no altar do Senhor? O que precisa hoje ser tirado? A Bíblia diz, irmãos, que somos templo do Espírito Santo. Se somos templo do Espírito Santo, não pode haver nada em nosso coração que entristeça Ele, que divida o lugar que é dele. Não pode ter nada, irmãos. Eu vou ser mais claro para você. Quem sabe ainda o seu coração está preso em algo material. Quem sabe ainda num sentimento, numa emoção, numa pessoa. Deus já falou aqui neste culto. O que tem te privado da graça do Senhor? O que tem te privado de ter uma intimidade maior com Deus? Eu sei o que Deus quer de mim. E eu creio que Deus está falando no seu coração também.
Manassés ganhou mais uma oportunidade de fazer diferente. E o Senhor está nos dando nesta noite, irmãos, pela sua imensa misericórdia, pelo seu amor, não porque merecemos, mais uma oportunidade de deixar no altar. Mas eu não consigo. Era isso que Deus queria ouvir de você. Eu não consigo, mas Ele consegue. Mas eu não posso, é o eu que tem que cair por terra. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado vós de espírito pobre. E a gente ser de espírito pobre é você reconhecer que você não consegue, que você não pode, que você é dependente de Deus. Não é você com tuas forças que vai conseguir vencer. Mas o que o Senhor quer de mim nesta noite então? Ele quer liberdade para trabalhar no teu coração. Ele quer que você venha aqui, se humilhe para Ele e reconheça que você não consegue. Mas dê liberdade para Ele tirar de você isso. Isso que tem roubado o tempo de Deus na tua vida. Isso que tem roubado a alegria de você servir ao Senhor. O inimigo tem roubado de nossos corações, irmãos, a alegria de servir ao Senhor. Como o irmão Rama louvou e ministrou nessa noite, de que adiantaria nós nos reunirmos? Simplesmente numa assembleia solene, não ter uma adoração sincera, simplesmente porque tem que estar aqui, porque se eu não estiver lá o pastor vai me pegar, se eu não estiver lá vão sentir falta de mim. Do que adiantaria, irmãos, estar aqui e não oferecer algo verdadeiro ao Senhor? O Senhor quer o melhor de nossas vidas. Ele quer o melhor do nosso coração. Não só o melhor, mas Ele quer o nosso coração por completo. O que hoje tem impedido você de ter aquela experiência que você tem buscado do Senhor, de receber aquele dom que você tem clamado, de receber aquela cura, de receber algo que você tem buscado do Senhor, mas não tem alcançado ainda? É porque tem coisas que tem que deixar, como já foi falado aqui nesta noite. Deixa no altar, se humilhar diante do altar de Deus, como Manassés fez. Ele se humilhou, ele deixou, ele foi fazendo a limpa. Eu me lembro quando ali o Senhor me deu esta nova oportunidade, eu cheguei no meu quarto e fui vendo tudo que não agradava a Deus, eu fui tirando tudo aquilo. Algo é mais fácil, mas tem coisas que são mais difíceis, irmãos. E tem algo que eu e Deus sabemos, que desde quando eu vim para a igreja ainda não saiu por completo do meu coração. Eu tenho pagado preço por isso, irmãos. Tanto preço, eu não consigo. Nesta noite o Senhor me deu esta palavra, porque Ele quer que eu deixe no altar. Por um tempo eu pensei que tinha vencido, irmãos. Por um tempo eu pensei que este mal estava enterrado. A gente acaba não vigiando, irmãos. E se a gente não vigiar, volta. A palavra de Deus diz que o pecado todos os dias está à nossa porta ali, tentando tomar o lugar que é do Espírito Santo. E se nós não vigiarmos, ele entra novamente. Se nós não cercarmos a fortaleza como Manassés fez, a palavra diz que ele edificou muros altos para evitar que o inimigo entrasse. Temos que cercar, irmãos. Cercar. O inimigo não precisa de uma porta aberta, ele só precisa de uma brechinha. Deus é diferente, irmãos. Ele pede permissão. Ele não entra sem ser convidado. Ele pede a nossa permissão. E se nós deixarmos ele entrar, irmãos, ele faz um milagre na nossa vida. O inimigo não, irmãos, ele procura uma brecha. E nós somos campeões da brecha para ele. Mas louvado seja o Senhor, ainda que o anjo do Senhor tenha estado ao nosso lado. O Espírito Santo tem sido uma muralha ao nosso redor, irmãos. Mas quanto mais entristecemos o Espírito Santo, ele vai se afastando, ele vai se afastando. E quanto mais ele vai se afastando, mais os demônios vão se aproximando, mais o mal, a influência maligna. Aquilo que a Ruama testemunhou nessa noite aqui, eu senti vergonha, irmãos. Porque eu estava nessa situação e meu coração se fechou, irmãos. Se fechou junto com o mundo, irmãos, junto com os incrédulos. E eu falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? Toma o teu lugar em minha vida, Senhor.
Eu vou aqui contar o que aconteceu. Nós estamos morando longe do nosso trabalho, 30 quilômetros, irmãos. E os ônibus da onde a gente trabalha até onde mora é crítico a situação. A gente já pega ele no sentido centro para andar mais 5, 10 quilômetros para poder ir sentado embora. E a gente conseguiu um lugar ali, sentamos lá no final daquele ônibus. De repente entrou um senhor de idade ali, de idade avançada já. Eu conto isso aqui, irmãos, por arrependimento e por vergonha minha, me humilhando ao Senhor e pedindo perdão. Porque aquele senhor ele estava longe de nós, não estava do meu lado. Ainda eu falei com o senhor, se ele estivesse do meu lado, eu oferecia o meu lugar. Mas ele estava com de mim na Michelle ali, de nós, e o ônibus cheio. Mas da brecha que dava de um corpo do outro das pessoas, a gente conseguia ver o semblante dele. E ali a Ruama encostada no meu ombro, cochilando. E eu ali endurecendo meu coração. Eu não vou levantar, é desaforo. Bancos preferenciais do lado, pessoas jovens sentadas, eu não vou levantar. Mas onde está a diferença? Onde está o sal? Onde está a luz? E ali de repente a Ruama, ela meio que acordou e viu aquilo, ela comentou comigo e eu puxei com a fé, tem que ser sincero, irmão, eu pequei, eu errei, eu estou me humilhando aqui. E é verdade, é triste, mas é verdade. E aquilo eu senti que o Espírito Santo se entristeceu comigo e eu apertei meu coração ali. E ali ela pegou e tocou num jovem que estava ali e falou, jovem, chama aquele senhor fazendo um favor. E o senhor veio ali todo alegre, agradeceu a ela, ela se levantou. A viagem estava no começo ainda, irmãos, tinha muito trânsito pela frente. Nessa BR os irmãos conhecem o testemunho que é. E ali eu tive a oportunidade de fazer a diferença e dar o lugar para ela sentar. Eu endureci mais uma vez o coração. Falei, não, ela quis dar o lugar, ela que vai de pé. E a coitada não alcança no ferro, eu vi o bracinho esticado assim, irmãos, eu endureci o meu coração novamente. Fechei o olho, igreja. A gente é terrível, irmãos. É terrível. É só Jesus para ter misericórdia. E você fala, como é que você está pregando no altar hoje? Eu não sei, pergunte para Jesus. Porque ele sabia o jeito que eu entrei aqui e minha oração foi sincera para ele no começo do culto. Ele me deu essa palavra. E ali, quando a gente chegou em casa, eu pensei que ela estava brava comigo. Aí o Senhor usou ela para me dar uma que foi para acabar de vez, irmãos. Foi para ir dormir sem sono. Ela falou, que adianta pregar o amor e não viver? Eu falei, eu sei que eu errei. Mas a gente vive num mundo tão maligno, tão mal, que se a gente não vigiar, a gente acaba se contaminando. Essa maldade do mundo, se a gente não vigiar, ela impregna em nossos corações, igreja. Temos que fazer a diferença. Eu louvo ao Senhor ali porque ela fez a diferença. Mas eu me entristeci porque eu também poderia ter feito a diferença e dar o lugar para ela. Ela estava do meu lado, eu não tive o coração bom de dar o lugar para ela. Mas eu apanhei, igreja, não pense que eu não apanhei. Mas o Senhor me perdoa porque Ele é fiel. E se eu tiver outra oportunidade de oferecer o banco, eu vou oferecer. Vou fazer de novo. O Senhor é fiel, igreja. Vamos nos colocar em pé. Você entendeu o recado do Senhor nesta noite? Você entendeu que algo você precisa deixar no altar nesta noite? Eu não sei o que é, igreja. Mas o Senhor não nos deu esta palavra em vão. Eu recebi a minha vitória nesta noite porque o Senhor falou comigo no começo do culto nesta mensagem. Quando eu abri a palavra e vi escrito Manassés, eu falei, Senhor, lá vem. Mas era na parte boa de Manassés, era na parte que ele estava se humilhando, era na parte que Deus estava ao favor dele. Quem sabe nesta noite você chegou aqui tudo errado, tudo torto, mas olha a oportunidade de você se humilhar. Você não vai se humilhar para mim que eu sou tão pecador quanto você. Se humilhe para aquele que é Rei dos Reis e que pode nos purificar de todo pecado. Eu já deixo o convite a você que quiser vir aqui à frente e se humilhar ao Senhor. Eu já me humilhei no começo do culto. O Senhor falou comigo, me deu esta palavra. E eu descansei no Senhor. E se o Senhor quis também passar essa palavra para a igreja, irmãos, assim como o apóstolo Paulo dizia, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não falo para você me imitar e não dar o lugar para o velhinho, mas eu falo para você me imitar e se humilhar também ao Senhor. Você vai ver a diferença, vai ser como tirar um saco de cimento das tuas costas. Você vai sentir o refrigério do Senhor.
Não deixe que nada impeça você nesta noite de sair daqui da mesma maneira que entrou. Não faça como Manassés fez. Volte e faça diferença. Volte para casa hoje diferente. Não volte para viver a mesma situação. Não volte para continuar a adorar os ídolos. Não volte para deixar no seu coração ainda altares. Mas coloque por terra nesta noite todo o altar. Você sabe o que Deus está te cobrando nesta noite. Quem sou eu para te acusar? Mas o Espírito Santo testifica no teu coração. Irmãos, esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu estarei orando com a igreja. Se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar pela tua vida. Porque o Senhor me curou da dor que eu estava. O Senhor me deu esta oportunidade. E o Senhor me dá autoridade também para orar pela tua vida. Mas se você não quiser, irmãos, a palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência. E se o Espírito Santo não tocar o teu coração, quem sou eu para tocar? Mas está aqui a oportunidade. Já tem vidas aqui à frente. O Senhor fala que tem muitas vidas que precisariam hoje deixar no altar. Deixar muitas coisas no altar. Está a oportunidade aberta. Glórias a Deus. Senhor Deus poderoso, diante da tua presença, Pai. Eis aqui, Senhor, a tua filha, a tua serva, Pai, que se humilha no teu altar nesta noite, ó Pai. Concede a ela, ó Pai, a graça, ó Pai. Assim como o Senhor concedeste a mim, ó Pai, no início deste culto, ó Pai. Refrigera o seu coração, a sua alma, Pai. Não deixa, ó Pai, que as acusações, ó Deus, que aquilo que o inimigo fez, ó Pai, contra ela, ó Pai, venha, Senhor Deus, desanimá-la na tua presença, ó Pai. Mas dá, Senhor, nesta noite, tu refrigera a tua serva, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Concede também, Senhor, o livramento e a bênção do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Vai repreender, ó Deus, toda acusação, ó Pai, toda arma do inimigo, ó Pai, vai colocando por terra, ó Pai. Recebe, Senhor, o pedido de perdão da tua serva, ó Pai, e dá vitória em nome de Jesus, ó Pai. Assim também, ó Pai, na vida do teu filho, ó Pai. Concede, Senhor, esta graça na tua presença, ó Pai, que ele venha ser renovado, Senhor. Ele venha sentir o refrigério do teu Espírito, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Confirma, Senhor, o teu milagre, ó Pai, a tua bênção, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Vai livrando, Senhor, do escape, ó Pai, o livramento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Confirma, Deus, o teu milagre, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, da mesma maneira, Senhor, sobre a vida da tua filha, ó Pai. Confirma, Senhor, esta obra, ó Pai. Repreende, ó Deus, tudo aquilo que o inimigo tem, Senhor, contra a vida dela, ó Pai. Os pratos que ele tem oferecido, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Dá graça, Senhor, para a tua filha resistir, ó Pai. Dá o escape, o livramento, ó Pai. E recupera, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a tua serva, Pai, na tua presença, ó Pai. Restaura, liberte da vitória, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Confirma, Senhor, o teu milagre, Senhor, a tua obra, Pai. Espírito Santo, visita, Senhor, o coração do teu filho, ó Pai. Refrigera, Senhor, e dá o livramento, ó Pai, o perdão, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Te obedecer. Eis aqui o teu servo, Pai, na tua presença, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que ele tem que deixar no teu altar, ó Pai. Aquilo que é impossível para ele, ó Deus. Dá hoje, ó Pai, essa grande bênção, essa grande vitória, ó Pai. Ele está dando a liberdade para o Senhor entrar e fazer um milagre, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, faz um milagre, ó Pai. Eu E vou dá vitória, passar em nome de Jesus. pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico o meu eu, te agradeço, ó E assim como o Senhor fez com Manassés, ó Pai, seja favorável a tua serva nesta noite, ó Pai, e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus poderoso, oh Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso refrigério e consolador, ó Pai. Tu és aquele, ó
Pai, que apaga as nossas transgressões por amor do Teu nome, Senhor. Confirma, Senhor Deus poderoso, a obra na vida da Tua serva, Pai. Espírito Santo, reveste ela hoje, Senhor, com a proteção do Senhor, ó Pai. Unge, Senhor, os ouvidos da Tua filha, ó Pai. Tudo que o inimigo tem soprado, Senhor, tem mentido, ó Pai, tem acusado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, coloca por terra, ó Pai. Reveste ela nesta noite, Senhor, com o capacete da salvação, ó Pai. Apaga, Senhor, os dardos inflamados do maligno, ó Pai. E perdoa, Senhor, a Tua filha, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, confirma, Senhor, o Teu milagre, ó Pai. Para a glória do Teu nome, ó Pai. Eu oro a Ti, Senhor. Assim como o Senhor fizeste comigo, ó Pai. Renova, Pai. Refrigera, Pai. Restaura, Pai. E dá vitória ao Teu filho, ó Pai. Abençoa esta família, ó Pai. Abençoa o Seu filho, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, esta criança, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus,